Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no canal da nossa igreja. Hoje estudaremos a quarta lição, Deus é triuno. O textuário, portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28 e verso 19. A verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. Nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoque, em nome do nosso pastor. Estamos dando a você boas-vindas. Muito obrigado por estar aqui no canal da nossa igreja. Você que não é inscrito, aproveite agora. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe, dê o seu like, deixe aí o seu comentário e divulgue esse canal para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus. O objetivo da aula de hoje é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Também indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E por último, explicar os perigos do unicismo nesse tempo atual. Então vamos aprender que, embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado em toda a Escritura Sagrada desde o início da criação. É narrado no Antigo Testamento até a revelação das últimas coisas perante o Apocalipse. E dessa forma, nós sabemos que essa doutrina é muito importante, ela é fundamental. Então você vai acompanhar todo o conteúdo da nossa revista hoje, a partir de agora, com o nosso amigo, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, agradecido ao Senhor, ao nosso presidente, ao pastor William Enoque, que nos antecederam, e a todos vocês pela audiência nessa programação, onde temos o privilégio de poder partilhar com você, aluno da EBD, subsídios que possam lhe fornecer informações preciosas, eu diria, modéstia à parte, que logo podem respectivamente serem utilizadas nos núcleos em salas de aula. É um prazer estarmos juntos a fim de dialogarmos a lição de número 4, como já fora proposto. O Deus triuno, ou, por que não afirmar, Deus é triuno. Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, esse é o nosso dogma. Esse é um dos nossos credos. Nós cremos que Deus é triuno. Pois bem, dos elementos que afirmam categoricamente, eu diria, o Deus apresentado em característica da Trindade é o tópico inicial, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Nós temos aqui pelo menos 3 argumentos que perpassam esse conceito e muito rapidamente, eu diria que um arranho de superfície, nós alegaremos quais são as observações propostas pelo pastor Ezequias Soares. Bem, no primeiro momento ele alega que a Trindade é o monoteísmo judaico cristão, ou levanta essa problematização. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, isso é uma afirmação categórica, quer vetero ou neotestamentárias. As Bíblias, elas de alguma forma coincidem no que diz respeito à característica do Deus. Nesse item, nós temos 2 subitens. Por exemplo, cada uma das 3 pessoas é chamada Deus, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. E obviamente que, muito embora não exista a expressão Trindade de Gênesis a Apocalipse nos vernáculos da Bíblia Sagrada, ainda assim é extremamente possível percebermos, exaurirmos afirmações que sustentem a veracidade da Trindade. Eu poderia usar um exemplo que julgo ser importante. A mesma coisa quando você se depara com a literatura do livro de Esther. Você lê os capítulos de Esther e você não observa a citação de uma nomenclatura fundamental, Deus. Você não encontra Deus no livro de Esther, pelo menos ele sendo citado evidentemente. Agora,
É um fato sabido por todos os meus irmãos que, muito embora a descrição não aconteça, Deus perpassa todos os cenários que são esboçados no livro de Esther. No segundo subitem do item inicial, o autor fala sobre as pessoas, cada qual entendidas como Senhor, portanto, como Deus e como Senhor, o que caracteriza, evidentemente, a trindade existente. No terceiro subitem, o autor entende que o monoteísmo bíblico não contradiz a trindade, ou seja, quando nós somos monoteístas, e o somos de fato porque temos a crença em um só Deus, dá a impressão ou margem de interpretação para outras correntes de que pudéssemos ser politeístas, isto é, acreditarmos em mais de um Deus, visto que, se creio na trindade, hipoteticamente, eu creio na pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o autor está defendendo aqui é que, muito embora a minha crença seja monoteísta e, ao mesmo tempo, na trindade, esses fatores não se colidem, eles não se embaraçam, mas se contemplam. Esses fatores se entrelaçam. É possível ser monoteísta e, ao mesmo tempo, acreditar na veracidade, na legitimidade da trindade. Por fim, ou por que não dizer no item posterior, item 2, existem evidências no Antigo Testamento que são esboçadas pelo pastor Ezequias Soares. Vejamos que pelo menos duas iniciais são citadas no livro de Gênesis, uma na altura do verso 26 do capítulo 1, quando os vocábulos pronominais e verbais estão no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, bem como o verso 22 do capítulo 3, quando o Senhor disse, desçamos e confundamos ali a sua língua, na ocasião em que os homens construíam a torre de Babel. Mas Gênesis capítulo 11, Isaías capítulo 63, entre outros textos, também reforçam a característica em que pode ser evidentemente percebida a manifestação da trindade. Finalmente, o item 3 fala sobre a trindade revelada nas páginas do Novo Testamento. Vejamos que a trindade, ou seja, a trindade em si mesma, portanto bíblica, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, como dissemos há pouco, mas um Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Trindade em si mesma, baseada na Bíblia, pode ser percebida, como no verso 19 do capítulo 28, por meio da grande comissão. Pode ser percebida na distribuição dos dons, no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pode ser percebida na bênção apostólica, quando Paulo o apóstolo, no capítulo 13, verso 13 da segunda carta aos Coríntios, ele envolve, impetra uma bênção envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, vejam que tanto a comissão, quando o Senhor alega aos seus discípulos, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quando Paulo distribui ou destrincha argumentos a respeito dos dons e envolve a ação trinitária. Quando Paulo impetra a bênção, vejamos que nós temos a participação efetiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalmente, nós temos a trindade dos credos. Trindade é a união de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade, eternidade, da mesma substância, embora distintas. O assunto é sensível, é complexo, mas necessário e verdadeiro. Não cremos em três deuses, porque eles não o são. Cremos em um único Deus, que tem em suas características ações distintas, ora enquanto Pai, ora enquanto Filho, ora enquanto Espírito Santo. As heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade. Uma delas é o unicismo e a outra doutrina é a doutrina do unitarismo.
elas são contrárias à Bíblia, elas são condenadas pelas igrejas antigas, rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo, e vamos tratar, nesse primeiro momento, sobre o unicismo, que é um movimento desde a sua origem no século III, conhecido como monarquianismo, como modalismo, patripacianismo ou sabelianismo. Os principais heresiarcos representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo. Mas o grande problema é que eles se ocupam em negar a Trindade, pelo fato de confundirem as pessoas. A heresia aqui consiste em negar a Trindade porque ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas, como nós aprendemos, né, em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente, subsistente em três pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos da nossa Assembleia de Deus, isso conta na nossa declaração de fé. Mas vamos então à verdade bíblica para tudo isso. Não existe ninguém no mundo que chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, porque salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. Então, a começar pelo batismo de Jesus em Mateus 3,16. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, em João 8,16, capítulo 17, embora sejam eles o mesmo Deus, e com frequência ele, o Senhor, se dirigia ao Pai como outra pessoa. Também nos seus discursos, também na oração sacerdotal em João 17. Então trata-se aqui de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. Então a Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então o unicismo e o unitarismo são essas duas principais heresias sobre a Trindade, e a Bíblia condena tais pensamentos com muita eficácia. Que possamos continuar crendo na palavra de Deus e crendo, né, naquilo que ela nos dirige, porque a palavra de Deus é poder para as nossas vidas. Pois bem, queridos, com alegria estou aqui de volta para tecer a essa altura considerações do tópico 3, quando então falaremos sobre o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O primeiro item fala sobre o problema. Vejamos, na atualidade existem movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas, alega o pastor Ezequias Soares. A propósito, se é unicista, ensina uma doutrina diferente. De forma sutil ou por meio musical, eles ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras, diz o autor. Faço questão de ler, inclusive, a sua compreensão bíblica. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto é, Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. Vejamos que essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, enfim. Conhecer a Deus, na equação, é o mesmo que conhecer a Cristo. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai e vice-versa. Por outro lado, nós temos uma reflexão bíblica sobre isso. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. Portanto, as pessoas que foram envolvidas por movimentos unicistas o foram porque a palavra tem compromisso consigo mesma, assim como Deus, por sua vez, tem compromisso com a sua obra. Então, é legítimo que algumas pessoas sejam tocadas por meio da palavra, porque essa não é uma ação, me permita a paráfrase, destinada a Paulo. Nem mesmo é uma ação destinada a Apolo. Paulo
e Apolo são partes do processo. Foi ele mesmo quem disse isso. Eu planto, Apolo rega. Mas quem de alguma forma acaba por exercer a função de dar o crescimento é Deus. Então, quem se encarrega de dar o devido crescimento não é a ação humana, não é o pastor da igreja, não é o pregador, não é o ensinador, não é o líder do departamento A, B ou C. Quem se encarrega de nutrir aquilo que foi plantado, aquilo que foi irrigado, é o Deus Todo-Poderoso. Bem, por fim, nós temos, para além dessas contribuições, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado uma heresia desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Não sei se você a conhece, inclusive o pastor Ezequias Soares é um dos mentores que fez parte da construção dos nossos credos, portanto, o nosso cremos, e temos um manifesto nela oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente daquele revelado no Novo Testamento. Bem, no frigir dos ovos, em que isso impacta, eu me permito e peço a permissão dos meus irmãos para considerar aqui algo muito pessoal. Com relação a canções, por exemplo, muito embora exista canções que adorem a Deus, possa ser que essas canções, não obstante serem lidas como do nicho cristão, elas contenham algum conceito herético. Hoje não é muito difícil, com muito respeito aos meus irmãos, nos depararmos com canções que são absolutamente heréticas, quando não antropológicas, isto é, colocam o homem no centro, dão evidência ao homem. O homem precisa de todo o cuidado, de toda a bênção de Deus, enfim, Deus entra como coadjuvante do processo. Em algumas canções o protagonismo é literalmente dado ao homem. Mas, obviamente, que o contexto não se refere a isso. Eu estou fazendo um adendo, eu diria. Mas, para além disso, existem canções tão bem contadas na sua melodia e cantadas, obviamente, que, se não tivermos a cautela, nós a enxergamos como uma canção absolutamente natural. Mas possa ser que, subliminarmente, ela contenha uma agressão teológica à pessoa do Cristo ou do Espírito Santo, como se fossem figuras menores ou não poderosas quanto a figura do Deus enquanto Pai da eternidade. Precisamos nos acautelarmos quanto a isso, filtrarmos. Toda canção ouvida precisa ser filtrada, assim como as mensagens recebidas. Não é porque é uma canção que deixa de ser uma mensagem, é uma mensagem cantada. Portanto, sejamos cautelosos. Não está aqui diante de vocês uma pessoa que será arcaica, retrógrada, radical, por favor. Penso isso com muita leveza, não é? Hoje nós temos alguns estilos inclusive que para cristãos assembleianos há um choque de realidade, porque para quem está na Assembleia de Deus há 30, 40, 50, 60 anos, algumas canções fogem das melodias que eram comuns na década de 90, de 80, de 70, por exemplo. Eu vejo isso com naturalidade. Não é sobre esse argumento que me refiro. Me refiro a canções não no seu aspecto ou espectro de ritmo, de melodia, mas de letra. Ela precisa ser sadia, madura, cristocêntrica, que adora evidentemente o nosso Deus. Muito bem, encerrando a lição de hoje, a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade,
em trindade e em unidade. E não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas, eles separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Que você continue sendo abençoado por Deus, sendo abençoado por essa palavra e que Deus continue te dando vitória a cada dia, em nome de Jesus.